Então, aí né, nos exemplos está assim: no experimento aleatório do lançamento de um dado, observe os seguintes eventos. Aí nós temos aí a letra A. A letra A está falando de obter os números pares, ou seja, dentro do dado, do lançamento de um dado, né? Quais são os números pares que a gente tem? Nós temos o 2, o 4 e o 6, ou seja, então esse daqui é o evento. Ele não está pedindo para a gente a probabilidade do evento de números pares acontecer, mas ele está falando de ter números pares dentro do dado, tá bom? Então, o nosso conjunto aí, conjunto amostral, desculpa, é de quantos? De 3 eventos, tá certo? A letra B tá pedindo pra gente o seguinte, de sair um número primo, tá? Então, quais são os números primos dentro daquela quantidade de números que existem dentro do dado? Que a gente sabe que o dado vai de 1 a 6. Então, quais são os únicos números primos dentro do dado? Eu tenho o 2, o 3 e o 5. Então, nosso espaço amostral aqui, em relação aos números primos, são o quê? Apenas 3. A letra C, ela tá pedindo o quê? De sair um número maior ou igual a 5, beleza. Se ele falou maior ou igual, então quer dizer que o 5 também vai entrar, tá certo? Os únicos números são o 5 e o 6. Então, o nosso espaço amostral com relação a essa questão é de quanto? É de 2 eventos acontecerem. E por último aí a letra D, que fala sobre o quê? De sair um número natural. Poxa, de sair um número natural, a gente pode colocar todos os números, porque todos os números que estão dentro do dado, que formam as faces do dado, eles são os números naturais, que é 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Então, o nosso espaço amostral, que é o N, ele é igual a quê? A 6. Se a gente for dar continuidade aí já pergunta, né? O próximo aí já pergunta pra gente sobre as probabilidades de um lançamento do dado acontecer, tá certo? Do lançamento de um dado acontecer. Ele tá pedindo aí na letra A. Qual a probabilidade, né, do lançamento do dado da gente obter um número par? Show de bola. Número par. Mas a primeira coisa que a gente vai saber é o quê? O nosso espaço amostral aí, né? Que a gente quer saber sobre o que a gente está falando. Nós estamos falando do dado. Então, qual é os valores que a gente encontra dentro do dado? É o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6, tá certo? Na letra A, tá pedindo para a gente obter números pares. Quais são os números pares, né? Nós temos o 2, o 4 e o 6. Então, qual a probabilidade da gente lançar um dado e sair um número par? Qual foi a regrinha que a gente fez? O que eu tenho e o que eu quero, não é isso? Ou seja, o que eu quero e o que eu tenho. O que eu tenho, eu boto embaixo e o que eu quero, eu boto em cima. Então, se eu quero, na verdade, são os números pares, então quantos números pares eu tenho dentro do dado? Tenho 3. E o que eu tenho? Eu tenho um total de 6, tá certo? Essa daqui a gente pode simplificar ou simplesmente fazer o cálculo na calculadora, ou vocês sabem já a parte da simplificação, que aqui a gente pode dividir todo mundo por 3, que vai ficar 1 sobre 2, que isso daqui é igual a 0,5. Ou seja, qual é a possibilidade, a probabilidade da gente tirar números pares quando a gente joga o dado? Quando a gente joga o dado, quais são as chances da gente ter números pares? A nossa quantidade de chance é de 50%. Professora, como foi que você encontrou isso? Eu peguei esse valor em decimais e multipliquei por 100 e achei 50%. Tá bom, pessoal? Essa daí é uma das formas, ou seja, é a forma mais prática que eu acho da gente estar encontrando os números com relação a probabilidade com relação aos números pares, tá bom? Fiz a quantidade de números que eu tenho dentro do dado. Poxa, mas e se for algo
de 1 a 50. Eu posso botar 1, 2, 3, reticência, 50. Mas aí eu já sei que eu vou ter 50 números ali como o nosso espaço amostral, tá certo? Então, essa é a forma da gente fazer. Espero que vocês estão entendendo o que eu tô querendo passar para vocês. O próximo tá falando de números primos, né? A letra B aí tá falando pra gente do número primo. E a gente viu anteriormente quais são os números primos que a gente tem aqui. O 2, o 3 e o 5. Então, o que que vai acontecer? Esses valores vai dar igual ao valor anterior, né? A questão A que pediu números pares. Aqui a gente está falando sobre os números primos. Então, qual é a nossa probabilidade? É o que eu tenho e o que eu quero. E a gente viu que isso aqui vai dar 50% também, tá certo? A letra C, de sair um número maior ou igual a 5. Se é maior ou igual a 5, nós vimos também anteriormente, maior ou igual a 5, 5 e o 6, tá certo? Então, qual é a nossa probabilidade de sair um número maior ou igual a 5, a 6, né? Desculpa, maior ou igual a 5. Qual é a probabilidade de sair um número maior ou igual a 5? Eu tenho 2, ou seja, eu quero 2 e tenho um total de 6. Isso aqui também vai dar para dividir, no caso, por 2, que vai ficar 1/3, que isso aqui equivale a 0,6.